turma do oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem preparados para mais uma aula. Hoje nós vamos dar início ao sistema digestório. Vamos lá? Nutrição. Nutrição é um conjunto de processos pelos quais as substâncias denominadas nutrientes presentes nos alimentos são assimiladas pelas células. Ou seja, o nosso assunto anterior, nós estudamos os principais nutrientes que compõem o nosso corpo e fazem parte da nutrição. Agora nós vamos entrar na digestão. E o que é digestão? É o processo pelo qual os alimentos que contêm moléculas orgânicas complexas são transformadas em moléculas mais simples. Esse processo se realiza com o auxílio das enzimas digestivas. Ou seja, a digestão é o processo de quebra do alimento grande, vamos dizer assim, em partículas menores, para ser assimilado pelas nossas células. E quem vai ajudar nesse processo digestório são as enzimas, um tipo de proteína especializada nesta função, uma das funções, não é isso? Então, entre os animais, de modo geral, existem aqueles que têm um sistema digestório incompleto, bem simples. Por exemplo, só tem a boca. Quem é, professora? Qual é o ser vivo? Os platelmintos, né? Os vermes de corpo achatado. E existem outros seres, incluindo nós, que temos o sistema digestório completo, né? Que vai da boca e termina no intestino grosso, se comunicando com o exterior pelo ânus, ok? Não esquece de pegar o teu material, de copiar os pontos principais. E se tiver alguma dúvida, nós vamos tirar todas elas. Então, o nosso corpo, voltado aqui agora ao sistema digestório humano, ele possui diferentes órgãos internos e cada órgão que nós temos, que forma o nosso corpo, vai ter uma função específica, não é verdade? Então, cada órgão, ele vai fazer uma parte funcionar e aí se dá o conjunto total do organismo, do indivíduo. Então, o sistema digestório permite que os nutrientes que a gente pega, que a gente ingere da alimentação, possam ser utilizados pelas células para elas realizarem as suas funções metabólicas. Então, ele tem no nosso sistema digestório vários órgãos, tá certo? Então, ele vai transformar, como eu disse a vocês já, né, as grandes moléculas em moléculas menores. Por quê? Essas grandes moléculas, as células não são capazes de assimilar. Por isso que elas têm que ser quebradinhas. Aí, quando são quebradas, quando são diminuídas, através do sangue, pela nossa corrente sanguínea, vão ser levadas para as células, cada célula específica, realizar a sua função. E depois, aquilo que não serve para nós, aquilo que não foi digerido, como nós falamos, vai ser eliminado através das fezes, ok? A esse processo, a gente chama de digestão, e graças a esse processo, a gente tem essa energia para estarmos aqui assistindo aulas já, para brincar, para falar. Até quando a gente dorme, a gente gasta energia, um pouco menos, mas a gente tem essa energia de falar, de correr, de realizar todas as nossas funções diárias, certo? Então, ele foi dividido, ele é composto, o nosso sistema digestório, pelo tubo digestório. Antes era chamado sistema digestivo, tá? A nova nomenclatura é sistema digestório. E pelas glândulas anexas. Essas glândulas anexas vão nos dar uma forcinha, uma ajudinha nesse processo da digestão. Então, nós, seres humanos, quais são os órgãos que fazem parte do sistema digestório da gente? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Iremos estudar todos eles, todos esses órgãos separadamente. E quais são os órgãos ou as glândulas anexas? As glândulas salivares, tá? Estão na boca, o fígado e o pâncreas. Então, essas glândulas anexas vão ter muita importância no nosso processo digestivo. A nossa digestão, ela é dividida em duas partes, a digestão mecânica e a química. A mecânica é aquela que não vai acontecer ainda a transformação.
tá bom? Já a química, ela vai ocorrer as reações. A gente vai ver isso. Então, aqui está uma imagem, né, do nosso sistema digestório de modo geral, ó, cavidade bucal, boca, né? A faringe, o esôfago, o estômago, que tá o fígado, o pâncreas, aonde tem aqui, ó, duodeno, né? Cólon, são as partes dos intestinos, tá? Intestino delgado e intestino grosso, eles são divididos cada um em 3 partes, e nós iremos ver todos eles. Aí, gente, o nosso tubo digestório, ele é dividido hoje também, mais recentemente, em partes, só para facilitar o nosso estudo, né? Então, quando eu digo tubo digestório alto, essa parte o quê? Que vai ficar a boca, a faringe e o esôfago. Tubo digestório médio vai estar o estômago e o intestino delgado, as suas 3 partes, duodeno, jejunum e íleo. E o tubo digestório baixo é onde vai estar um intestino grosso, que faz parte seco, o colo ascendente, transverso, descendente, a curva sigmoide e o reto. E os órgãos anexos, né, salivares, dentes, línguas, pâncreas, fígado e vesícula biliar, ok? Aqui está, inicialmente, o tubo digestório alto, boca, faringe e o esôfago, certo? Aqui ele mostra, né, algumas partes da nossa boca, da cavidade bucal, né, o palato mole, onde tem a língua, a epiglote, que vai fazer parte já da faringe, a garganta, tá certo? Então, vamos lá para a boca, o início de tudo, né? Porque o processo da digestão já se inicia na boca. Ao introduzirmos o nosso alimento, ao ingerirmos o alimento, é pela boca. Então, aqui ele mostra uma imagem, tá? De forma geral, da nossa boca. Aqui ninguém vai precisar decorar nome de parte de boca, de nada. É a entrada dos alimentos no tubo digestivo. Ela corresponde a uma cavidade forrada por mucosa. Nessa cavidade, o alimento vai sofrer a ação dos dentes, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Por isso que nós temos tipos de dentes diferentes. Não é, professora? Exatamente. Os dentes juntos com a língua vão realizar a digestão mecânica, ou seja, vai cortar, triturar e misturar esse alimento junto com auxílio, com a ajuda da saliva e da língua. Aqui, gente, mostra, né? Como eu falei para vocês, ó, cada dente desse tem a sua função específica, né? Os incisivos, o canino, premolares, os molares, né? A parte superior e a parte inferior da boca. Aqui está a nossa língua e a gengiva, certo? Ninguém também vai precisar decorar nome de dente, para que serve, tá? Então, à medida que a criança cresce, os dentes de leite vão ficando pequenos e vão sendo substituídos. Por isso que a gente fala que é dente de leite e depois a dentição permanente. A dentição permanente de um indivíduo adulto deve ser composta de 32 dentes, certo? A estrutura do dente ela é adaptada ao trabalho de quebrar o alimento. Aqui está as partes principais de um dente, né? A gente vê que ele é também, ó, ele é irrigado por vasos sanguíneos. Então, quando a gente tem aquela dorzinha de dente que está inflamado por causa de alguma cárie, alguma bactéria, alguma sujeira com o passar do tempo, né? A dor que a gente sente do dente, né? Que é terrível. É porque ele é irrigadozinho, né? A gente também vai de acordo com o nosso tipo de alimentação, a gente vai estragando o esmalte do dente, que é formado pelos sais de cálcio, que dá essa estrutura rígida aos dentes, né? Então, assim, se a gente não cuida dos nossos dentes, pode acontecer isso aqui, né? Por isso que vem a dor, né? Algumas bactérias podem atuar sobre o açúcar contido nos restos de alimento e transformá-lo em ácidos, que corrói esse esmalte do dente e a dentina, e vai formando o que a gente chama de cárie. Então, aqui, ó, essas bactérias, né, que ficam, se juntam
ao açúcar, vai corroendo esse esmalte. Então, inicialmente, a gente não sente. Por isso que a gente precisa fazer a escovação dos dentes. Por isso que a gente precisa usar o fio dental após as alimentações, para não ficar esses restos. Porque uma coisa é a gente tem um negocinho um dia, mas aí vai acumulando, né? Tem pessoas que têm mais sensibilidade nessas mucosas. Então, fica mais, vamos supor, até quando você toma algo gelado, aí você sente aquela, né? Isso é uma sensibilidade maior. Tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior que as outras. Então, aí, ó, vai se juntando um pouquinho. Depois eu escovo. Ai, tô sem tempo. Aí vai juntando, começa a corroer o início. Mas a partir do momento, ó, que depois que passa para o esmalte, vai chegando na dentina, gente, a polpa aqui é dor. E se você não cuidar, você fica até arriscada a perder realmente o dente, né? E ficar com a dentição comprometida. Uma vez que, se você não tem a dentição completa, os dentes que têm uma estrutura, uma função específica, aí você já está prejudicando o seu processo de mastigação, de corte, de trituração do alimento. Tudo isso influencia até na fala da gente. Por isso que é importante, para manter os dentes saudáveis, sempre fazer a escovação, a higienização da boca, língua, tudo isso. Ok? Então, essa etapa da digestão, como eu falei, é mecânica. Por quê? Porque não vai envolver substâncias químicas ainda que atuam no alimento. Na digestão mecânica realizada pelo dente, o alimento só se tornará menor, garantindo uma melhor ação das enzimas e auxiliando na deglutição, que é o ato de engolir, tá bom? Na glândula também atuam as glândulas salivares, que são uma das glândulas acessórias desse sistema, que tem importância para umidificar, para formar a saliva e fazer a melhor diminuição desse alimento. Essas glândulas, ó, são responsáveis pela secreção da saliva, que vai atuar na digestão química. Gente, é importante também a questão da mastigação. Quanto mais a gente come devagar, mastiga, melhor esse alimento. Ele já vai começar um processo, vamos dizer assim, de boa. Já vai começar bem. Agora a gente engole. A pessoa que come muito rápido, ela demora mais nesse processo digestivo. Então, na saliva é encontrada a amilase salivar ou pitialina, é a enzima, aquela substância que vai, ó, ajudar, tá certo? A quebrar os carboidratos, ou seja, a quebrar o açúcar, a glicose. Essa enzima, ela vai atuar principalmente no amido, no carboidrato que tem amido. Então, por isso que fala assim, a digestão já começa na boca. Porque ela já vai entrar em ação, mas ela não vai começar ainda o processo digestivo. O amido vai... Onde é que a gente encontra amido, professora? Nas massas, né? Batata, farinha de trigo, arroz. E elas vão transformar, né, essas moléculas grandes do amido em menores da maltase, de maltase. Então, o alimento triturado e misturado à saliva vai formar o que a gente chama de bolo alimentar. A língua também é uma estrutura importante presente na boca, porque é responsável por ajudar o alimento a se misturar com a saliva e mover o bolo alimentar para o fundo da cavidade oral, para que ele seja engolido, deglutido. Então, por isso que a língua também ajuda e é importante nessa questão do processo digestivo inicial da boca. Então, como eu sempre falo, tudo na gente é um conjuntozinho, né? A gente é uma maquinazinha que um negocinho vai precisando do outro. Então, vê, a boca vai estar, né? As mucosas vai estar, os dentes, a língua, tudo isso, as glândulas salivares estão aqui, ó, nós temos 3 glândulas salivares, tá? A sublingual, a submandibular e a parótida, que vai atuar, né? Também ajudando nesse processo de digestão. Depois que eu degluto, depois que eu consigo engolir o meu bolo alimentar, ele vai chegar na faringe, certo? E a faringe vai ser o nosso próximo assunto.
Então, obrigada pela atenção. Até a próxima. Espero que tenham gostado, tenham entendido, né? Não esquece de fazer a higienização bucal, é muito importante, tá certo? Cuidar dos nossos dentinhos para ficar com esse sorriso lindo que todos vocês têm. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.